O meu ponto é ela ter se sentido vitimizada pela uma suposta negligência do Gentili, isso não é verdade. Como é que o cara vai se posicionar, defendê-la, colocar as mãos no fogo por ela, se ele não sabia que ela tinha se sentido assim, gente? Pelo amor de Deus! Fica mais lindo. Tá bom? Então, assim, eu quero. O que vocês vão ver a seguir desmente 3 coisas da Juliana. Primeiro, que ela diz que nunca denunciou Otávio Mesquita porque tinha medo de ser mandada embora. Isso é mentira. Isso é mentira. Eu vou explicar já já a história e vocês vão ver que é mentira. Segundo, ela disse que eu e o João sabia, o João é o diretor, eu e o João, o diretor, sabia desde o início, aconteceu na minha frente, eu nunca fiz nada. Vocês vão ver que é mentira. Eu, inclusive, arrumei briga com o Otávio Mesquita. Inclusive, bom, vocês vão ver já já nos áudios, porque eu vou mostrar aqui áudios e prints e conversa, tá bom? Então, e depois tem uma das coisas que a Juliana fala, que eu nunca teria feito nada por ela, porque ela é negra e pobre. Se ela fosse branca e rica, eu teria feito. Isso pra mim eu acho que, enfim. Não, começando que dizer que ela é pobre já é um absurdo, né? A Juliana se referia a si mesma como uma mulher pobre. Como assim, pobre, minha filha? Trabalhou 10 anos no de noite no SBT. É um cara de pau isso, honestamente. Eu acho isso ultrajante. É um desrespeito com as pessoas que verdadeiramente são pobres. É nojento isso. E outra coisa, eu vi ali o comentário da Ana de que ele que levou pro lado pessoal e tal, porque ela explicou que ele ofereceu ajuda depois e tal. Cara, mas ainda assim no vídeo, a forma como ela narrou a situação, a forma como ela torceu os fatos, deu a entender de que realmente ele foi negligente, que o SBT foi negligente, que a direção foi negligente, mesmo depois dela ter reclamado. Eu fiquei com essa impressão de que ele tinha sido negligente, entendeu? E de que se ela não tivesse se esforçado muito mais, ninguém teria feito nada por ela, sabe? E de que logo depois do acontecido, ninguém ligou, ninguém deu bola. Evidentemente, porque ela não tinha reclamado e dado o peso correspondente ao que ela deu depois. E que aí sim estimulou que eles tomassem uma atitude mais condizente com a forma que ela estava se sentindo. Então eu não acho que ela foi justa, sabe? Além dela ter sugerido que ele era racista e classista, elitista. Ah, de que se eu fosse branca, rica, ele teria me apoiado. Ué, mas ele apoiou. A partir do momento que ele soube da gravidade dos fatos, ele ofereceu ajuda jurídica, ele ofereceu ajuda financeira, ele ofereceu ajuda emocional. Isso é um absurdo. Outra coisa que eu acho que é importante esclarecer aqui pra vocês, muito bem esclarecido, que eu comentei na live anterior ali que eu fiz no MBL News. É possivelmente verificável, né? É algo que existe no mundo na realidade, que haja uma pessoa canalha e que tenha sofrido uma canalice anteriormente. Isso é natural. Perfeitamente possível na nossa realidade. De que ela tenha sido desonesta, imoral, ingrata com o Danilo e ainda assim ter passado por aquele abuso. Ainda assim ter se sentido muito mal com aquilo que aconteceu. Ainda assim pode ter acontecido dela ter sido engatilhada devido às denúncias da Dani Calabresa. Isso é totalmente plausível. Não é porque uma pessoa ela foi canalha que ela não pode se sentir mal com outras canalices. Entendeu? Inclusive, essa é a minha intuição. De que realmente ela passou por isso. Ela se sentiu mal com aquilo. Jogou uma pedra em cima. Sufocou a situação. 4 anos depois que ela teve o gatilho, ela realmente começou a se dar conta do que tinha acontecido. E a partir de então, digeriu a situação. Se deu conta do quanto aquilo fez mal. Exatamente, ela deve ter se dado conta depois do quão mal ela se sentiu com aquilo, entendeu? Inclusive, vou trazer aqui o caso que já me aconteceu também e que eu trouxe no MBL News. Há muitos anos, eu fiz algumas oficinas de dança lá no Rio Grande do Sul. E em dado momento, eu tava numa festa e eu encontrei meu professor de outrora nessa festa com um amigo nosso. Ele tava muito bêbado. E aí, devido ao contexto, a situação em si que estava ocorrendo ali,
ele se sentiu na liberdade de passar a mão nos meus peitos, enfiar a mão embaixo da minha saia, me tocar inteira e tal. E no meio daquela situação eu fiquei muito constrangida, não sabia exatamente como reagir, eu tava com medo de passar por maluca, né? Do tipo, você deixou, você facilitou que aquilo acontecesse. Eu fiquei de boca calada. O meu amigo tirou ele de cima de mim, felizmente, levou ele embora, e quando eles estavam saindo da balada, eu gritei, na verdade, pra ele. Foi consentido, eu quis. Eu menti. Definitivamente, eu menti. Os dias foram passando, eu tava com uma sensação ruim daquilo. Eu não queria acreditar que tinha acontecido de modo não consensual. Até que esse cara veio e falou comigo e me pediu desculpas pelo Facebook. Ele me pediu desculpas. Porque o nosso amigo, que tirou ele de cima de mim, comentou sobre o que tinha acontecido e que ele me devia desculpas. Eu disse, tá tudo bem, eu desculpo, mas eu espero que isso nunca mais aconteça com ninguém. Você nunca mais deve fazer isso com nenhuma outra pessoa. Acabou ali a história. Gente, até hoje eu tenho nojo desse cara. Eu odeio, assim, imaginar a situação em que eu tenha que conviver com ele de novo, em que eu o veja na rua novamente, que, enfim, que eu cruze com esse cara na rua. É um nojo, assim, eu não sei explicar, é um asco, uma repulsa. E veja bem, eu acho que esse é um dos grandes dilemas que nós vivemos. Porque tu fica meio que numa sinuca de bico. Ou aquilo não é nada, ou aquilo é tudo. No caso do abuso sexual, do assédio e do estupro, tá? Porque, embora eu não considere a situação como realmente condizente com a tipificação legal do estupro, eu penso que as mulheres, no geral, elas ficam numa situação de que, se elas passam por um abuso sexual ou um assédio de nível leve a moderado, se ela colocar muito peso naquilo para que sirva de exemplo para a sociedade, para que esse homem seja punido de que não é o correto a ser feito, pode ser que incorra em um efeito desproporcional. Certo? Então a sociedade vai querer linchar esse cara, vai ter a reputação dele completamente manchada até o fim dos dias, sei lá, enfim. Isso decorre em consequências realmente muito graves. Porém, se tu quer ignorar isso, evidentemente a situação vai passar batida. Ou se tu quiser tratar isso de nível leve a moderado, isso dá a entender para as pessoas de que, ok, existem alguns assédios e abusos sexuais que são leve a moderado, portanto, tudo bem. Sabe? Então tu fica na situação, ou é uma consequência absurdamente desproporcional, ou é uma situação que não tem lá tanto problema assim, porque é um assédio leve a moderado. Sabe? Então, no geral, assim, realmente é muito complicado tomar uma atitude em relação a isso. Pra mulher, pra uma vítima, no geral. E, no meu caso, o que eu fiz? Eu nunca contei pra ninguém. Eu não saí espalhando. Eu não disse que ele tinha feito isso ou aquilo, não sei o quê, não sei das quantas, passou a mão em mim, etc. Porque isso pegaria muito mal. É uma cidade pequena. Todos ficariam sabendo. E eu destruiria com a vida dele. Sei lá, não sei. Pode ser que não. Mas a questão é que pega mal. E eu não gostaria de carregar essa responsabilidade de sair espalhando por aí, sem a devida investigação, sem uma denúncia legal, sem direito de defesa, que esse cara me abusou. Vocês conseguem compreender a complexidade e a ambiguidade de uma situação como essa? É realmente muito difícil, sabe? Então, assim, a atitude que eu tomei foi de simplesmente deixar pra lá, sabe? Simplesmente resolver a situação como dois adultos, do tipo, eu não gostei do que aconteceu e eu espero que isso nunca mais aconteça. E acabou. Sabe? E talvez se ele não tivesse vindo falar comigo, eu nunca teria processado e admitido que aquilo me fez muito mal. Porque aquilo me fez. Eu fiquei me sentindo mal e suja por vários dias, com uma sensação assim de que alguém tinha roubado alguma coisa de mim. E eu jamais conseguiria retomar aquilo. E eu não sei exatamente o que é. Porque eu acho que essa é uma coisa que poucas pessoas sabem, pelo menos, exceto mulheres, né? Pessoas que não passaram por abuso, por assédio sexual, que entender como é difícil reconhecer pra si mesmo quando tu passa por uma situação dessa. Porque tu se sente passado pra trás, degradado. Como se uma pessoa tivesse levado algo de você e tu realmente nunca mais pudesse recuperar. É uma sensação de impotência. É, tipo, Essa sensação. Perder uma mão, né? É uma Não tem sensação como te ressarcir. terrível de impotência. Não tem como te ressarcir sobre isso.
E tu se sente feito de idiota, zombado, profundamente humilhado. Sabe? Então, assim, eu acredito que ela deva ter se sentido muito mal, sim, com aquela situação toda. Porém, eu não acho que ela foi justa com o Gentili. Enfim. Lê o comentário da Aninha ali. Aninha Quixadá. A cronologia é, ela relatou incômodo sem dar a gravidade devida. Teve o caso da Dani, ela manifestou apoio. E ele manifestou apoio. Ela cita que aconteceu o mesmo debaixo do nariz dele e ele não notou. Depois da reunião ajudaram. Cara, mas... Eu acho que esse tipo de situação, se você não é claro, as pessoas não têm necessariamente como adivinhar. Não tá, assim, suficientemente claro. Porque poderia ter sido outra pessoa ali. Nada disso ter acontecido. Tu não tá na cabeça da Juliana, de uma suposta vítima, pra afirmar: ah, não, essa pessoa foi incapaz de perceber algo que estava acontecendo embaixo do nariz dela. Eu não acho que isso é justo, sabe? Exigir da pessoa uma atitude a partir de uma leitura subjetiva acerca de uma possibilidade do desconforto de alguém. É um absurdo isso. E essa é uma das coisas que eu mais tento, assim, combater, que é esse excesso de subjetivismo, de tentar ler a cabeça de uma pessoa. Inclusive, muitas pessoas condenam os outros de cancelamento partindo do mesmo nível, o mesmo tipo de critério de subjetivismo. Ah, fulano e tal pode ter feito tal coisa, pode ter pensado isso, pode ter pensado aquilo. Tá, não interessa. A questão é, você tem evidência, você tem provas, existe clareza pra isso? É um absurdo esperar que a pessoa leia a tua cabeça. Enfim. Mas eu tive a impressão de que nesse negócio de 2020 aí, ela ficou mal, não porque ela descobriu que se sentiu mal com o negócio do Otávio Mesquita. Ela se sentiu mal porque ela se sentiu traída pelo Danilo Gentili, né? É tipo assim, a Glenda passou por uma situação de importunação, sei lá. Aí eu não dou tanta atenção, aí uma pessoa aleatória sei lá, do MST passa por uma situação parecida e eu falo, nossa, faço mó alarde, vou em várias mídias pra falar sobre o assunto. Acho que a Glenda ia se sentir meio tipo, mano... Não acho que é justo. Não é primeiro comigo? Acho que foi... Não, não tô falando que foi isso, mas tô falando que eu acho que dá a impressão de que ela se sentiu traída por ele por isso, entendeu? Mas tudo o raciocínio bem. que ela fez na cabeça dela. A questão é que as pessoas elas podem ter o raciocínio que elas quiserem, se sentir da forma como elas quiserem, mas não necessariamente está correspondente à realidade. Inclusive, isso aqui é muito importante até para abordar um dos aspectos que a TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, tenta trazer à tona nas pessoas, que é fazer com que as pessoas percebam que os sentimentos que nós temos não necessariamente correspondem aos fatos, certo? As pessoas podem sentir inúmeras coisas. Nós podemos intuir inúmeras outras, mas isso não significa que seja real. Não dá para medir o mundo a partir das nossas emoções. Ela pode ter se sentido traída, mas ela estava errada. Simples assim. E aí uma pessoa vai lá e toma uma atitude a partir dos próprios sentimentos. O resultado é esse. O meu ponto é que não é que ela se sentiu mal com o Otávio Mesquita. Ela descobriu que se sentiu mal com o Otávio Mesquita. Ela se sentiu mal com o Danilo Gentili. Parece que foi isso, entendeu? Foi um novo... Ela estava sofrendo por uma outra coisa. Não era pelo Otávio, era porque o Danilo Gentili não teria dado atenção suficiente para ela. Talvez tenha sido isso, não sei. Aliás, o Juliano disse aqui, mas ela admite que só em 2020, entendeu? Sim, eu sei disso, eu reconheci isso. Tanto é que eu passei por uma situação semelhante. O meu ponto não é esse. O meu ponto é ela ter se sentido vitimizada pela uma suposta negligência do Gentili. Isso não é verdade. Como é que o cara vai se posicionar, defendê-la, colocar as mãos no fogo por ela, se ele não sabia que ela tinha se sentido assim, gente? Pelo amor de Deus! Tem uma coisa que me incomoda muito no caso do Márcio Smelling, que são as mulheres falando assim, nossa, eu só entendi que eu fui abusada 10 anos depois. Se você só foi entender que você foi abusada 10 anos depois, como é que a pessoa que abusou, supostamente, deveria ter entendido 10 anos antes? Se você que foi a vítima, você demorou 10 anos pra entender, a pessoa que tava lá na situação, como é que ela vai entender na hora que era uma... É tipo, é uma coisa muito absurda, assim, mas tudo bem. E outra coisa, comentaram, ele sabia. Não. Gente, vocês têm que aprender a distinguir as coisas com mais matiz e com mais precisão e rigor. Uma coisa é ela chegar no camarim e dizer assim, meu Deus do céu, que cara chato.
Que velho nojento, que velho tarado. Outra coisa é uma pessoa em ligação começar a chorar, ficar em prantos contando sobre o nível de trauma que ela teve daquela situação. É absurdo isso, gente. Pelo amor de Deus. Busque um pouco mais de rigor. Uma coisa é comentar que tu não gosta de determinada pessoa, que cara chato, que cara nojento. Agora chegar e comparar com uma pessoa aos prantos? Isso é absurdo. Ou vocês acham que eu nunca passei por desconforto com outras pessoas? Mas não necessariamente eu vou chamar isso de estupro. Não necessariamente eu vou depois chegar e dizer que, ah, não, aquela pessoa sabia do meu desconforto, mas ela não entendia o nível. Onde já se viu isso? Não, cara, eu realmente acho que isso foi desonestidade dela, sabe? Ela foi maliciosa, entendeu? Porque realmente existe uma diferença entre você demonstrar desconforto, entre você demonstrar que não gostou de determinada situação, pra depois tu demonstrar que tu tá traumatizada com a situação. Isso é completamente diferente. Se ela tivesse contado pra mim, ter demonstrado aquela situação da forma como ele contou, eu teria reagido de uma maneira semelhante. Porque, assim, pelo que eu entendi, o Otávio Mesquita é um babaca. Ele é uma pessoa invasiva, petulante, inconveniente. Com todo mundo. Com todo mundo. As pessoas não gostam dele. E sabe o que eu achei interessante? É que, assim, ele não é apenas inconveniente no sentido, assim, tolerável, como se ele se importasse com o incômodo dos outros. Não, ele parece que gosta disso, tanto é que ele sabia que ninguém gostava dele no de noite e ele ainda foi no de noite. Queria que fizessem a comemoração do aniversário dele no programa. O quão nojento e insuportável deve ser. Cara, se eu sou malquista em um determinado ambiente, se naquele ambiente específico as pessoas não gostam de mim, cara, eu nem vou. Outra coisa que a Aninha comentou, que eu acho que é um ponto excelente, ele passou a mão no pau do Gentili também. Cara, assim, é uma pessoa nojenta, entendeu? É um cara asqueroso, de comportamento duvidoso, no mínimo, entendeu? É chato, mano. É uma pessoa, no mínimo, bem babaca, sabe? Não, assim, realmente, não tem como passar pano pra esse cara especificamente, sabe? Pro Otávio Mesquita, não tem como. Entendeu? Eu escolheria não me relacionar com essa pessoa, não conviver com ela. Que foi exatamente isso que ela fez. Que foi o que ela pediu. Quando ela se deu conta do que tinha acontecido, certo? Porque foi algo que eu desejei também quando eu me dei conta que aquele cara tinha me assediado. Eu não queria mais encontrá-lo em nenhuma outra situação possível. Aliás, essa é uma outra coisa que é importante se pontuar aqui, ó. Eu acredito que houve uma questão de tipificação legal ali, em que ela teve que acusá-lo de estupro, porque assédio sexual tem que ter determinados critérios que não tinham naquela situação. Estar em posição subalterna, hierarquicamente, tá? Em uma situação de poder, e estar sob grave ameaça. E não tinham esses dois critérios, entendeu? Não era suficiente. Só que como naquela época não tinha ainda a tipificação importunação sexual, e a lei não retroage, tu não pode condenar uma pessoa por uma lei que no passado não existia no presente, então teve que se configurar como estupro, certo? Mas, assim, dificilmente uma pessoa, assim, com o mínimo de lucidez, né, que não esteja completamente lavado ideologicamente, chame aquela situação de estupro. Eu chamaria de importunação sexual ou de assédio, tá? Agora, estupro realmente... Fala a verdade. Tu tá procrastinando, né? Não consegue se concentrar, terminar as suas tarefas. Há anos tentando aprender uma língua e não consegue chegar lá. Sorte a nossa, os caóticos, preguiçosos, desorganizados, que a neurociência e a psicologia avançaram muito nos últimos 50 anos nos estudos sobre os métodos de como nós podemos ser mais produtivos, capazes de finalizar tarefas e também encontrando um propósito na vida. E sim, eu sei como eu posso te ajudar. Mas não é qualquer tipo de ajuda não, viu? Na verdade, é um acesso às melhores técnicas de estudos baseadas em evidências. Acesse agora mesmo
técnicas de estudos baseadas em evidências. E atenção, se tu não gostar do curso, tu pode pedir o dinheiro de volta. Exatamente isso, sem nenhum tipo de desculpa. Clique no link e aprenda o que tu deveria ter aprendido há muito tempo. Como aprender?